Glória a Deus nas alturas. Espero que me estejam a ouvir bem em nome de Jesus Cristo. Eu estava a falar acerca da manifestação, glória a Deus, de Jesus Cristo, aleluia, aquilo que Isaías escreveu no livro, no seu livro, capítulo 49, versículo 8, glória a Deus. Eu dizia que o Senhor Jesus Cristo se revelou, se manifestou, e aqui na terra o Senhor não operou como que como, ou seja, trabalhou como um homem, nesse caso como homem de Deus, servo de Deus, glória a Deus nas alturas. Por isso, Isaías, glória a Jesus Cristo, não só nesse capítulo como em outros, ele, glória a Deus, fala da manifestação de Jesus dizendo servo do Senhor. Aleluia. Como nesse capítulo, glória a Deus, vamos ver que o servo do Senhor se manifesta para operar. Por Deus falando, o meu servo operará com justiça, glória destas alturas. Esse servo é Jesus Cristo, porque Jesus, sendo filho, também era servo, glória destas alturas. Até porque Paulo, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 12, ele fala que Jesus não ousou usurpar ser igual a Deus, mesmo achado na forma de Deus, mas humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor de vivo. Isaías fala algo muito, mas muito importante. Glória a Jesus Cristo. E isso que ele fala não só está relacionado ao próprio servo de Deus, mas também, glória a Deus, àqueles que acreditam no Senhor e também são tidos como servo de Deus, porque servo de Deus é todo aquele que serve a Deus. Glória a Jesus Cristo. Especificamente essa palavra dirigida para Jesus Cristo, dirigida para o Senhor Jesus Cristo como servo de Deus, filho e servo de Deus, porque todo filho é servo. E Jesus era filho e também é servo. Mas nem todo servo é filho. Amém? É necessário saber disso. E separar que é a glória de Deus as coisas. Nem todo aquele que serve é filho. Se a pessoa simplesmente serve, não é só é servo e não é filho, significa que não poderá permanecer em casa, a menos que receba o direito de ser transformado, de se tornar um filho. E esse direito só é concedido a todos aqueles, glória a Deus, que desejam receber esse direito, que buscam por esse direito, que se arrependem de seus maus atos, confessam seus pecados e manifestam a vontade de quererem se tornar filhos de Deus. E assim, na pessoa de Jesus Cristo, Deus concede esse direito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo. Ao crer de todo o coração, como disse João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, dos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor vivo Deus. Aleluia. Mas todo aquele que é filho, então que se tornou filho, também continuará a ser servo de Deus para continuar a servir a Deus. E todo aquele que é servo de Deus é liberto do Senhor, é livre. Glória a Deus nas alturas, porque a servidão de Deus é uma servidão suave, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Amém? É diferente da servidão de Satanás. A servidão de Satanás é um jugo pesado, um fardo horrível. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor de vivo. Mas aqueles que servem a Deus, esse sim, aleluia, tem um jugo suave e um fardo leve. Glória a Jesus Cristo. E eu disse que todos também que se tornaram de Deus, que são filhos de Deus, também são servos de Deus. E é possível que alguém seja simplesmente servo de Deus, mas não seja filho, como eu já disse. Glória a Deus. Por isso também eu disse que essa palavra, especificamente, refere-se a Jesus Cristo de Nazaré, que foi ajudado por Deus, pelo Deus Pai, porque um dia ele se encontrou em angústia e aflição. Quem já leu os Salmos sabe muito bem que vários passagens de Salmos se referem a Jesus Cristo a clamar, como aquela parte que Jesus lá na cruz ele clamava, Eli, Eli, alaba sabatane, glória a Deus nas alturas. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor vivo Deus.
E que termina por aí. Os escritores dos evangelhos limitaram-se mesmo por aí. Mas se nós formos, se vermos nos livros de Salmos, ou no livro de Salmos, vamos ver que Jesus preferiu mais palavras para além daquelas. Glória a Deus. Como, por exemplo, fortes touros de Baza me cercaram. Livra a minha alma da predileta do cão, ou do que da força do cão. Livra a minha alma da força do cão. Não, E outras palavras, glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então ele estava a clamar, ele estava a pedir o socorro do vivo Deus. Glória a Deus nas alturas. E Deus ouviu o clamor dele. É bem verdade que Jesus já clamava muito antes. O escritor de Hebreus fala que, mesmo ele sendo filho, aprendeu a clamar, aprendeu a orar. E nos dias do seu ministério, Jesus Cristo já orava, já fazia, como nós oramos há pouco, orações intensivas. Jesus ficava 12 horas ao pôr do sol até ao amanhecer do dia seguinte, de joelho, no monte, no deserto, em oração. E quando amanhecia, glória a Deus, ele levantava-se, entrava na cidade, na aldeia e começava a evangelizar. Começava a curar e a libertar as pessoas. Glória a Deus nas alturas. Isso significa que começava a trabalhar. Por quê? Porque era servo de Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Se fosse alguém que vai, como hoje, há irmãos que se levantaram-se da oração, foram trabalhar. Glória a Deus nas alturas. E há pessoas que fazem isso também. Levanta-se da oração e vai logo que trabalhar. Glória a Deus nas alturas. Mas falando propriamente naquilo que Jesus quer, que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fazia, glória a Deus. Levantava-se de oração e entrava na cidade, na aldeia, e, glória a Deus, começava a evangelizar, a pregar, a libertar os cativos, os oprimidos. Glória a Deus nas alturas. Mas que ele clamava, ele de dia e de noite clamava, porque ele bem sabia que ele precisava fazer aquilo por quê? Para ter forças renovadas. Ele precisava fazer aquilo por quê? Para se renovar, porque ele sabia que ele ia enfrentar, ou que chegaria o dia mau. E se ele, glória a Deus, enfrentasse o dia mau, então, nesse caso, se o dia mau chegasse, e ele não tivesse estrutura suficiente no espírito para enfrentar o dia mau, então poderia desfalecer, poderia se manifestar fraqueza, glória a Deus nele. E como não, aquilo não deveria acontecer, não poderia também acontecer, então ele precisava se fortalecer, ele precisava se encher, ele precisava se munir, glória a Deus, aleluia. E quando chegou o dia mau lá no jardim do Getsemane, glória a Deus, aleluia, ele clamou intensivamente, clamou a ponto até do suor, o seu suor se transformar em gotas de sangue. Sim, o suor se transformou em sangue. Ele clamou intensivamente, glória a Deus nas alturas. Mas de repente apareceu um anjo que o confortava. Por que ele estava clamando intensivamente? Porque muito antes dele começar a orar, ele falou aos discípulos: fiquem aqui, velem comigo. Falou a Pedro, João e Tiago: fiquem aqui, velem comigo. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E ele, pela primeira vez, sentiu o Senhor, sentiu algo que nunca tinha sentido, angústia, profunda angústia. Ele era perseguido, ele era afrontado, era caluniado, ameaçado de morte, mas nunca tinha sentido algo do gênero, nunca tinha sentido angústia, nem tristeza profunda, nem coisa semelhante, não. Mas naquela noite, lá no jardim de Getsemane, ele sentiu, glória a Deus, angústia profunda, sentiu aquela aflição. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Jesus. Por isso ele pediu para que os discípulos, Pedro, João e Tiago, ficassem, glória a Deus, com ele lá no jardim, sim, e velassem com ele, glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E velassem com ele, mas infelizmente eles não suportaram. Por quê? Porque caiu uma carga maligna e diabólica sobre todos eles, porque havia uma nuvem negra, satânica e diabólica sobre aquele lugar, sobre aquele monte, e provavelmente naquela parte, nesse caso que é o Getsemane, ligado ao monte, glória a Deus, da Luz das Oliveiras, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo.
E por causa disso, eles nem sequer tiveram força para orar. Nem sequer tiveram força para orar. Estavam como que não são embriagados, então, como pessoas que estavam completamente anestesiados. Estavam drogados, como se diz. Glória a Deus nessas alturas. Mas o Senhor começou a clamar, mas clama para quê? Para que o vivo Deus, o Pai Celestial, pudesse ajudá-lo. Na verdade, a pressão era tanta que ele até chegou a ponto de fazer uma oração que não era agradável, não era da vontade do Pai Celestial, que também não era da vontade dele como tal, mas por causa da angústia, e ele começou a sentir a dor, porque a angústia da alma é horrível, meus amados irmãos, a angústia da alma. É mais fácil você sentir dores no físico do que na alma. Não é tristeza, é uma profunda angústia melancólica, e que até em muitos casos, uma profunda melancolia. Olha, aquela profunda tristeza que a pessoa, se não tiver, que ele vai desejar a morte, vai desejar, sim, isso mesmo, agonia, vai desejar abandonar tudo. Você não se lembra o que aconteceu com Elias? Elias desejou a morte, não desejou abandonar, nesse caso, negar o Senhor, não negou o Senhor e nem preferiu isso, mas preferiu a morte. Que significa não quis mais continuar a fazer a obra do Senhor, não quis mais continuar a fazer aquilo que Deus queria que ele continuasse a fazer. Porque Deus não tinha dito a ele, não lhe tinha revelado que ele ia ter, que seria o fim dele, que ia morrer, não. Mas por causa do recado que Jezabel mandou para ele, e aquele recado, aquela mensagem de que Jezabel estava carregado de poder das trevas, o poder maligno, e porque ele ainda não tinha vencido aquele poder maligno, então ele sentiu todas as suas estruturas, as suas entranhas estremeceram, as suas entranhas se comoveram. E ele começou a estremecer, começou, ficou apavorado, desejou a morte, a ponto de dizer, não sou maior, como se diz também, não sou maior nem melhor que os meus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo também sentiu o mesmo, mas a diferença é que o Senhor, glória a Deus, rapidamente reconheceu, porque o Senhor orou, Senhor Pai, se possível for, Pai, faz-me passar desse cálice. Mas de repente ele que retificou, porque percebeu se continuasse assim seria um problema grave. Que não seja minha vontade, mas segundo a tua vontade. Glória a Deus nas alturas. E o Pai Celestial ajudou ele, enviando um anjo que foi lá lhe confortar. Glória a Deus nas alturas. Um anjo desceu, um arcanjo, ou então uns dizem que é um anjo, querem procurar nomes aí, enfim, mas é pronto, é um anjo que desceu, confortou ele, glória a Deus nas alturas. Mas que saiu daí, continuou a caminhar até, glória a Deus, que ele foi preso nesse caso, até lá no Monte Gólgota. Lá também sentiu novamente a aflição, a dor, não só no espírito, mas também na carne. Não só na alma, mas também na carne. Quando digo na alma, estou a falar espírito, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Porque afinal de contas, no Getsemane, a sua carne não estava a ser maltratada, não estava a ser, glória a Deus, triturada. Não. Era no espírito, glória a Deus nas alturas. Que ele sentiu aquela agonia. Louvado seja o nome do Senhor do vivo. Mas já lá no Getsemane, lá no Golgota, no monte, ele crucificado, a sua carne estava a padecer, também estava a gemer. E chegou um momento que sentiu que as dores, o corpo estava tão dorido, aquela agonia, não só do que da alma, mas também misturada com a dor do corpo. Porque já desde que da noite, que ele foi preso de quinta-feira, digamos assim, uns dizem que é quarta-feira, que ele foi preso quarta-feira, mas isso não tem nada a ver, não interessa. Do dia de noite de sexta-feira que ele foi preso,
Glória, estou a falar sexta-feira, de quinta-feira, assim que está a comprar, certo? Noite de sexta-feira, começou a ser chicoteado, começou a ser maltratado, até o dia seguinte, que é sexta-feira, o dia que ele foi crucificado. Amém? Glória a Deus nessa altura. E ele lá mesmo na cruz também ele clamou ao vivo Deus. Quer dizer, ele, glória, ele já tinha começado a clamar. Logo no princípio do seu ministério começou a clamar, começou a orar. Glória a Deus nas alturas. E no final, glória a Deus, do seu ministério também orou. E no final, glória a Deus, da sua vida terrena, glória a Deus, como, aleluia, servo do Senhor, trabalhando como servo do Senhor, também terminou orando lá no Calvário. Oh, aleluia. Ele ainda tem intercedeu, orou pelos pecadores, para que Deus perdoasse os seus pecados, porque não sabiam o que estavam a fazer, porque estavam a ser usados pelos demônios. É. Mas uma coisa que eu disse, que lá no Getsemane estava uma nuvem negra, porque Satanás, em pessoa, estava lá, o dragão estava lá, a antiga serpente estava lá, com os seus exércitos, com as suas hostes da maldade. Os poderes dos anjos caídos estavam lá, todos a criarem cobertura negra, diabólica. Aquele lugar estava negro. Glória a Deus nas alturas. Por isso eu disse que os discípulos nem conseguiram orar. Como é que eles não conseguiram orar se eles não tinham condição para tal? Se nem nascido de novo eles eram. Se até mesmo nascido de novo não conseguiria também, a menos que tivesse um certo nível espiritual e para ter aquele nível espiritual. Glória a Deus nas alturas. Se o Senhor tinha um nível espiritual que tinha, sentiu aquela dificuldade, mas ainda assim orou intensivamente, mas estava naquela profunda agonia, mas ele, glória a Deus, foi ajudado. Isaías já nas revelações que ele foi recebendo da parte do vivo Deus, ele viu esses todos os dias. Glória a Deus nas alturas. Por isso ele escreve dizendo, no tempo aceitável, eu, glória a Deus, um tempo favorável, também aceitável, favorável e aceitável, glória a Deus, te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, glória a Deus. Ou te socorri, como Paulo, glória a Deus, escreve, ou escreveu, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Que significa o Senhor começou já a clamar ao Pai Celestial, desde o momento que ele começou a servir, a fazer a obra, glória a Deus, e terminou também clamando ao Pai Celestial, e o Pai Celestial ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, ouviu a sua petição, que era desde o momento que ele começou, glória a Deus, a buscar, ou então a servir, ou antes de começar a servir, lá no deserto, quando ele foi tentado, entrou, glória a Deus, na cidade, depois de terminar a tentação dos 40 dias, começou a servir e ele orava, sempre como eu disse, passava noites em oração, 12 horas a orar, a clamar. O escritor de Hebreus, como já disse, repito, disse isso, que ele aprendeu, mesmo sendo filho, aprendeu a clamar, a orar, para que Deus livrasse ele daquilo que viria sobre ele, a tentação. Passou a primeira tentação lá no deserto, mas ele bem sabia que enfrentaria uma outra bem maior que aquela. Glória a Deus nas alturas. Lá no Getsemane, glória a Jesus, e também lá no Calvário. Glória a Deus nas alturas. E se ele não estivesse preparado no espírito ou espiritualmente, ele teria desfalecido, teria desistido, teria negado tudo, teria voltado para trás. Glória a Deus nas alturas. Mas ele estava munido, estava preparado. Por quê? Porque ele clamou, continua a clamar, continua a buscar, continua a invocar o Senhor de vivo, continua a implorar ao Pai Celestial, glória a Deus, humildemente, aleluia. E o Pai Celestial, no tempo favorável, ouviu a sua oração. E no dia da salvação, o Pai ajudou ele. Amém? Lá no Getsemane, o Pai ajudou ele. Amém? Ajudou ou não ajudou? Foi ajudado. Glória a Deus nas alturas. E lá no Calvário também é a mesma coisa. Porque ele até no Calvário clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu disse que os escritores dos evangelhos terminam só nessa passagem. Por que me desamparaste? Mas, se nós formos nos salmos, vamos perceber que houve mais palavras. Ele preferiu mais palavras. Os nossos pais, os antigos, clamaram a ti e tu os livraste. Confiaram em ti e tu, glória a Deus, os ajudaste. Livra minha alma
do quê? Da força do quê? Da predileta do cão, da força do cão. Sim. Glória a Deus nas alturas. Não deixarás a minha alma no Hades, nem o meu corpo ver corrupção. E ele ainda disse, fortes touros de bálsamo me cercaram. De quem ele se referia? A predileta do cão ou o cão é Satanás. Os fortes touros de bálsamo são todos aqueles poderes ser os anjos caídos que tinham cercado ele. Porque lá no Calvário aqui estavam os poderes das trevas. Eles tinham descido e cercaram, porque foi, eles disseram, é a oportunidade que nós temos de vencer Deus. Se nós conseguirmos prevalecer contra ele, então nós, aleluia, teremos a vitória e dominaremos, reinaremos sobre a humanidade e não só. Glória a Deus nas alturas. E Jesus estava bem consciente disso. E ele clamou e o Pai Celestial, glória a Deus nas alturas, ajudou ele. E livrou ele, glória a Deus, aleluia, daquilo que os demônios, os inimigos, os adversários, os opositores, Satanás e seus agentes estavam à espera, o que eles desejavam. Glória a Deus nas alturas. Pois se você já percebeu, os homens que estavam em volta, ou que estavam mesmo lá no monte, pessoas até desconhecidas, como aqueles que conheciam, até aqueles que tinham visto milagre, tinham visto o Senhor operar nas suas vidas, começaram a zombar, a escarnecer do Senhor. Até pessoas que passavam, olhavam para o Senhor, havia mais dois que estavam crucificados, um à direita e um à esquerda, que eram saltadores, mas não se importavam com aqueles. Só queriam saber do Senhor, zombar e escarnecer do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os demônios, os poderes das trevas, Satanás e os seus anjos caídos que estavam naquele lugar, estavam a influenciar os homens. Estavam a usar os homens para escarnecer do Senhor, mas com qual intenção? A intenção, o objetivo era levar o Senhor a desistir, era levar o Senhor blasfemar, era ver se o Senhor ficasse chateado e dizer, isso é brincadeira, isso é abuso de confiança, eu estou aqui a padecer porque por vocês estão aí a escarnecer de mim. Ou então aquilo que os homens diziam, se tu és mesmo Cristo, tu salvaste os outros, por que não te salvas? Se és o Cristo, desce da cruz e vamos crer nisso. Vamos crer que verdadeiramente tu és o Cristo. Tudo era tentação, provocação, para ver se o Senhor ficasse até e dissesse, eu vou mostrar a vocês que eu sou Cristo. Vou descer dessa cruz, vou não sei o quê. Mas o Senhor não foi na conversa. Quer dizer, os demônios, Satanás estavam a usar o povo para fazer uma pressão, digo, às pessoas, não é? Porque não era só o povo só assim como tal. Ou vamos dizer, estavam lá os próprios militares, os romanos, estavam lá os fariseus, os saduceus, os judeus e até estrangeiros, pessoas que não eram, aqueles que não eram judeus ou israelitas, estavam lá. O demônio, Satanás, seus agentes usavam eles para pressionar o Senhor, para ver se o Senhor desistisse, glória a Deus, da cruz, para ver se o Senhor ficasse chateado e fizesse algo contra a vontade do Pai Celestial. Glória a Deus. Ou mais ou menos aquilo que Moisés fez. Moisés foi pressionado pelo povo, usado por Satanás, e acabou fazendo coisa que desagradou o Pai Celestial, o vivo Deus. E por isso até acabou tendo a sentença de não entrar na terra prometida. Quer dizer, o improvável até acabou acontecendo. A glória destas alturas. Porque era da vontade, a princípio, do Pai, na sua vontade perfeita, que Moisés entrasse. Mas porque aconteceu aquele tropeço, então o Pai Celestial, glória a Deus, viu-se mesmo, obrigado até a interromper, a matar Moisés, glória a Deus, e o seu irmão, para que não entrasse na terra prometida. Glória a Deus nas alturas. Mas o Senhor não foi na conversa, não se deixou levar. Percebeu que era a tentação, por isso até, como eu já disse, orou por eles, dizendo, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Porque o Senhor sabia, estava a perceber quem estava por trás de Satanás. Por isso ele até ao orar, pediu ao Pai seja para que livrasse ele do quê? Da força do cão. Porque também fortes todos de base tinham cercado ele. Glória a Deus nas alturas. E como eu disse, como ele já clamava, já orava, já buscava ao vivo Deus, ao eterno Deus. Aleluia. Ao longo dos anos, dos 3 anos e meio, glória a Deus, do seu ministério,
Então Deus ouvia sempre as suas orações. E quando chegou a hora H, glória a Deus, começando a partir lá do Getsemane até lá no Calvário, o Pai Celestial ajudou ele. O anjo lá no Getsemane foi enviado para confortar ele. E aquela profunda angústia que estava dentro da alma dele, pelo menos foi minimizada. Glória a Deus. Deus minimizou. Aleluia. E glória a Deus, saindo daí lá, no Calvário, Deus também ajudou ele. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Deus ajudou ele porque ele não negou, não desistiu, persistiu, continuou até a morte. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E quando ele morreu como servo e filho de Deus, ressuscitou ao terceiro dia. E quando ressuscitou, já completamente diferente. O cenário era já outro. Glória a Deus nas alturas. As coisas já tinham mudado no espírito. Glória a Deus, as coisas já tinham mudado. Já as coisas eram completamente diferentes. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo, Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas também essa palavra, como eu disse, é dirigida ou se refere, glória a Deus, a todos aqueles que também são servos de Deus. E sobretudo servos e filhos de Deus. Como eu disse, todo filho é servo de Deus. Então, todo servo de Deus, todo filho de Deus, que também é servo, claro, se ele buscar com fé, se ele acreditar, se ele clamar, assim como nós clamamos durante essas 12 horas, ou até mesmo você que entrou depois, glória, você clamou, você orou, você buscou com fé, pode crer que Deus ouviu a sua oração. Há um tempo aceitável, favorável, que você clama e Deus ouve o seu clamor, a sua oração. E eu falei dessas 12 horas, mas como posso falar também que durante esse todo tempo que você tem vindo a orar, que você tem vindo a buscar o Senhor de vivo, de todo o seu coração, a invocar o Senhor Deus eterno, pode crer que Deus tem ouvido o seu clamor, as suas orações. Amém? Vocês se lembram de que de Daniel? Daniel começou a orar, começou a buscar o Senhor vivo Deus, em oração e em jejum. Durante 21 dias não comeu manjares desejáveis. Só comeu alimentos ou manjares não desejáveis. Não comeu carne, não comeu nada daquilo que é precioso como tal. Durante 21 dias. E ao cabo dos 21 dias, ele foi visitado pelo anjo do Senhor. Ou então Deus enviou o anjo, e o anjo se revelou a Daniel. E Daniel viu o anjo. Sabe o que o anjo disse a Daniel? O anjo disse a Daniel: Daniel, homem muito desejado, não temas. Desde o primeiro dia, Daniel, quero te fazer conhecer, a saber, que desde o primeiro dia que te aplicaste a buscar a face do Senhor vivo Deus, a invocar o nome do Senhor Deus eterno, a procurar entender as coisas, as coisas, glória a Deus. Aleluia. É que a tua oração foi ouvida no céu. Entenda, desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. E no mesmo dia também eu fui enviado. Para quê? Para dar-te a resposta. Mas aconteceu que, quando eu vinha, o príncipe da Pérsia se opôs a mim nas regiões celestiais. Aleluia. E assim, ao cabo desses dias, desses 21 dias, eu estive com o príncipe da Pérsia. Mas o que o anjo esteve lá a fazer? A pelejar contra o príncipe da Pérsia. Porque o príncipe da Pérsia viu o anjo descer em alta velocidade e ele se opôs a ele. Tu não, aqui não passas. Eu sei que tu estás a descer por aí, ter com esse Daniel que aí está a clamar, mas tu não vais passar, não. E assim começou a batalha. Puca, 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 puca. E o príncipe da Pérsia tem também os seus exércitos, que são as hostes espirituais da maldade, que trabalham juntamente com ele, que também são anjos caídos.
mas que estão sob a sua alçada, sob a sua liderança e autoridade. E tem, não vou falar até os diabos, né? Os demônios, ou os feiticeiros, mas aqueles, por causa do sacrifício que vão dando, vão ajudando para dar cobertura a esses tais. E ele ficou lá durante os 21 dias. E o anjo disse, ao cabo desses dias eu estava a pelejar, ou então eu pelejava contra aquele que eu lutava, batalhava contra o príncipe da Pérsia, até que Miguel, vosso príncipe, teve que descer, aleluia, para vir que me ajudar. E assim eu passei. Mas dizer que eu ainda voltarei a pelejar contra esses, contra eles. Glória a Deus. Então entendemos que, assim como aconteceu com Daniel, que desde o primeiro dia que ele começou a orar, que ele começou a procurar entender as coisas, começou a buscar a face do Senhor de vivo, Deus ouviu a sua oração naquele mesmo dia. E no mesmo dia a resposta foi enviada. Só que a resposta não chegou a Daniel no mesmo dia. Passaram 21 dias. Por quê? Por causa da oposição, por causa do inimigo, por causa dos anjos caídos que estão nas regiões celestiais que se opuseram. E até hoje acontece a mesma coisa. Nós clamamos, você ora, você busca, você tem vindo a buscar. Pode crer que você que já tem buscado, que tem clamado ao Senhor, tem feito isso em espírito e em verdade, de toda essa condição, que as suas orações já foram ouvidas, continuam a ser ouvidas diante do Senhor vivo Deus, pelo Senhor vivo e eterno Deus. Amém? E se calhar você tem se perguntado, mas por que as respostas não vêm das minhas orações? Quem sabe se você está a passar o mesmo que Daniel enfrentou. Se a Daniel foram 21 dias, é possível que a você, que a mim, que a nós seja mais de 21 dias. É possível que seja 30 dias. É possível que sejam 60 dias, 90 dias, 120 dias. É possível que seja, glória a Deus, que seja 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Ou mais, como assim isso é possível? É possível. Por que não? 21 dias que Daniel que ficou a orar e a jejuar lá nas regiões celestiais. Não pensa que também foram 21 dias, não. Porque lá é a eternidade, o tempo lá não conta. Glória a Deus. Eles podem lá ficar pouco a pouco a lutar, estão a lutar, e aqui o tempo está a passar. Quando a sua está 1 ano, 2 anos, você está sempre a orar, está sempre a pedir, está sempre a buscar. Glória a Deus nas alturas. Mas como assim? Por que Deus permite isso? Deus permite isso sempre com um propósito. Deus não faz nada sem propósito algum na vida daquele, glória a Deus, aleluia, que crê nele, que o busca, que invoca a face dele ou o nome dele, em espírito e em verdade. Glória a Deus nas alturas. Deus permitiu que o anjo ficasse aquele tempo, 21 dias, glória a Deus, porque Deus queria ver também até que ponto Daniel continuaria, ou assim como Daniel tinha sentado no seu coração, vou ficar 21 dias só a comer, manjar que não desejávamos e a orar. Deus também queria perceber até que ponto Daniel iria até o fim. Imagina se o anjo tivesse aparecido logo na primeira semana ou na segunda semana. Se calhar Daniel teria desistido logo. Teria dito, já tem hora, depois vou continuar mais a orar e a jejuar por quê? Há pessoas também assim. Se calhar se recebessem já a resposta hoje das suas orações, já teriam desistido também. Ou ontem já teriam desistido, já teriam desfalecido. Ou desfalecido. Há pessoas que, por terem recebido a resposta das suas orações, a bênção do Senhor, pararam também de orar. Pararam também de jejuar. Já não jejuam, não oram, porque dizem consigo mesmo, vou orar mais para que seja eu consiga o meu objetivo. Por isso, Deus, sabendo ou conhecendo-nos, conhecendo a estrutura humana, ele, muitas das vezes, para o bem do ser humano, ele prefere ouvir a oração hoje, no tempo favorável, no tempo aceitável. E ele marca também um dia dia de salvação, que ele vai trazer a resposta das suas orações, do seu clamor. Cada um, Deus lida com ele da maneira diferente. Há uns que Deus pode lhes dar a resposta em 1 semana, há uns pode ser em 2 semanas, pode ser em 3 semanas, há uns pode ser em 1 ano, outros em 2 anos, 3 anos. Isso depende. Porque cada um, glória a Deus, como eu disse, Deus lida com ele de maneira bem diferente. Glória a Deus. Louvado seja a missão de vida. Porque o propósito de Deus na vida de cada um é diferente. E assim também Deus lidar com cada um de forma diferente, porque nós somos diferentes.
Assim como os filhos podem nascer todos num só ventre, mas não significa que todos tenham o mesmo coração, não significa que todos terão o mesmo procedimento, o mesmo comportamento, não. Existe algo que pode, que traços que vai identificados, que vai mostrar que todos são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, coisas do gênero, mas cada um terá a sua forma. Podem até ser gêmeos. Nasceram, glória a Deus, juntos, no mesmo ventre, no mesmo dia, quiçá, hora. Mas não pense que o coração dos dois será semelhante ou igual. Não. Amém? Haverá sempre diferença. Glória a Deus nas alturas. Assim também Deus lida conosco de acordo com aquilo que nós somos, de forma diferente. E aquilo também que ele tem para nós, o que ele pensa de nós, o propósito dele para conosco, entendeu? Por isso, você precisa entender isso, para não desfalecer e não acontecer como tem acontecido com muitos, porque dão a buscar, o outro já foi respondido, o outro Deus já lhe concedeu, já está a ser abençoado, está a receber alguma coisa da parte de Deus, ou aquilo que ele está a pedir, já recebeu e você ainda não, porque senão fica frustrado e diz, não pode, será que Deus está comigo? Deus me rejeitou? Será que Deus mesmo, não sei o que, me ama? Qual é o mal que eu fiz a Deus? Por que que aos outros Deus responde, a mim não? Existem casos que não tem nada a ver com isso que eu estou aqui a falar. Tem já a ver com a pessoa não é fiel a Deus, não espera, não busca a Deus em espírito e em verdade, não crê de verdade. Então, aquilo já é uma outra coisa. Mas estou a falar provavelmente de pessoas que perseveram em buscar o Senhor Deus vivo. São, glória a Deus, perseverantes no caminho do Senhor Deus vivo. Eles perseveram fielmente ao Senhor vivo Deus. Clamam, glória a Deus, buscam, invocam, aleluia, ao Senhor vivo Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus nas alturas. Persistem, estão a clamar, estão a buscar, mas não estão a ver aquilo que estão a buscar. Mas não desistem, continuam a buscar. Aleluia. Vai chegar um dia que Deus vai surpreender. Digo surpreender porque num dia que você não vai esperar, se calhar você vai pensar, bom, tenho que continuar só a buscar. Não se conformar, mas, glória a Deus, continuar a buscar, perseverar. Aleluia. Perseverar na oração, alegrando-se na esperança, glória a Deus. Mesmo não vendo nada com seus olhos, mas continua a acreditar que vai chegar o dia. Vai chegando a assustar? A resposta chegou. Glória a Deus nas alturas. Assim também como pode acontecer num dia mau, você clamar ao Senhor vivo Deus, numa perda, numa situação difícil, você clamar a Deus e Deus responder, Deus ajudar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. É isso que Isaías estava a dizer, que no tempo aceitável, favorável, Deus ouve a oração de todos aqueles que são seus. Deus ouve a oração, o clamor de todos aqueles que creem nele, que o invocam, que o buscam em espírito e em verdade. Glória a Deus. Mas assim como ele ouve, é um dia dele ouvir a oração, o clamor, também é um dia, glória a Deus, que é o dia da salvação, para ele trazer a salvação, para ele, glória a Deus, responder, dar a resposta. Amém? E é possível que seja no mesmo dia. Você clama e recebe também no mesmo dia. A resposta de Daniel foi liberada no mesmo dia que ele começou a clamar. Começou a jejuar, por exemplo, começou a jejuar hoje, começou a orar hoje. Hoje mesmo também Deus disse ao anjo, desce, vai ter com Daniel. Vai dar-lhe a resposta daquilo que ele está a pedir, que ele começou a pedir. E o anjo desceu. Quer dizer, se não houvesse oposição diabólica, satânica, que fez com que o anjo ficasse lá durante os 21 dias, no mesmo dia Daniel teria tido a resposta. Amém? E por que Deus não enviou o anjo Miguel ou o arcanjo Miguel no mesmo dia para que pudesse, glória a Deus, ajudar o anjo a passar e considerar a resposta? Eu já falei que Deus permitiu. Glória a Deus. Que é o que eu, não sou eu, que o anjo encontrasse aquele obstáculo, aquela oposição de um outro anjo que é mais caído. Glória a Deus, que é o príncipe lá da Pérsia. Glória a Deus nas alturas. Mas Deus também permitiu que os dias se prolongassem. Passou a primeira semana, passou a segunda semana, a terceira semana também passou. 21 dias passaram.
Glória a Deus, porque o anjo também não chegou logo no mesmo dia que dia, nesse caso, no 21º dia, não, dias depois. Glória a Deus, mas aquele que Daniel continua a acreditar que Deus ouviu a sua oração e que assim como Deus ouviu a sua oração, Deus também daria a resposta. E a resposta chegou. Porque o problema do ser humano está em perseverar. Você pede, você ora, mas você não consegue perseverar. O problema não está em pedir, está em perseverar. Nós oramos, nós buscamos, nós batemos a porta. Mas será que vamos perseverar? Será que você vai perseverar a buscar, a pedir, a bater a porta? Será que você não vai desistir? Será que você não vai voltar para trás? Será que você não vai desfalecer? Amém. Pois Jesus conta uma parábola acerca do dever de orar sempre sem desfalecer. Oh, aleluia. Ele diz que havia uma viúva em uma certa cidade e também na mesma cidade havia um juiz, e que era o normal, para julgar a causa, glória a Deus. Aleluia. As causas ou então... Hum? Glória a Jesus Cristo. E a viúva foi ter com o juiz para que julgasse a causa dela, porque a viúva estava a ser injustiçada, tinha um adversário, estava em litígio com alguém. E a viúva disse ao juiz: julga a minha causa contra o meu adversário. O juiz simplesmente escusou-se de julgar a causa dela, porque o juiz era um juiz iníquo, quer dizer, corrompido, ou então corrupto, quer dizer, naquilo que já da sua essência, de forma normal, natural, era já corrupto, por isso iníquo. Glória a Deus. Percebeu que a mulher era viúva, e naquela altura ser viúva era símbolo, sinônimo de pobreza, de miséria. Logo percebeu, essa é uma viúva por causa da indumentária com que elas se vestiam. Ele disse logo, mas não tem nada para me dar, vai só fazer perder o meu tempo, gastar o meu tempo, portanto eu não quero lá saber dela. No primeiro dia, o juiz furtou-se das suas responsabilidades de juiz para tratar a causa da mulher, que foi a busca do que da glória a Deus. Aleluia. Sim, que estava lá a fazer uma demanda. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Mas a juíza, que é a viúva, não desistiu. Voltou lá um outro dia. O juiz escusou-se e disse: não quero saber. Ela voltou lá novamente, até que o próprio juiz ficou enfadado. E o juiz disse consigo mesmo: bom, eu tenho que fazer uma coisa para não ver mais o rosto dessa mulher, dessa pobre, miserável viúva. E a única forma de eu poder despachar ela, de não ver mais o rosto dela, é eu julgar a causa dela e pelo menos assim livrar-me-ei dela e nunca mais a verei. E assim o juiz julgou a causa da viúva e despachou, deu a sentença e disse: pá, tá justificada, vai lá, tá aqui a sentença, vai lá se tratar e está tudo tratado e pronto. E não voltes mais aqui. E a viúva saiu alegre dizendo: pelo menos a minha causa está, glória a Deus, aleluia, está ganha. Eu ganhei a causa, pelo menos, glória a Deus, o senhor juiz, o meritíssimo juiz, julgou a minha causa. Glória a Deus nas alturas. Só aconteceu, o juiz só chegou a julgar a causa da mulher, porque a mulher persistiu. A mulher insistiu, a ponto de juiz se enfadar, a ponto de juiz sentir-se incomodado. E querendo se livrar da mulher, acabou, glória a Deus, fazendo a vontade da mulher, acabou julgando a causa da mulher. E o Senhor questiona, dizendo: porventura Deus não fará justiça? Ou seja, ouvistes o que disse o injusto juiz? E Deus, que é justo juiz, será que não fará a justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Ainda que tardio seja para com eles, o que significa, ainda que ele demore um pouquinho, ainda que ele, glória a Deus, aleluia, não diga, não vamos falar atrasa, Deus não atrasa,
Ainda que ele demore um pouquinho, glória a Deus nas alturas. E o demorar de Deus é com um propósito, como aconteceu com Daniel, como eu já disse. Deus permitiu que o tempo que glória a Deus, se arrastasse, se prolongasse, glória a Deus, a ponto de passar 21 dias e até 22º, terceiro dia, uma coisa desse, o anjo apareceu a Daniel. Glória a Deus nas alturas, porque Deus quis que assim fosse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor do Envio. Oh, Deus permitiu que assim fosse. Não sei que está correto. Glória a Deus nas alturas. Amém? Mas Jesus também pergunta, dizendo, e será que assim como Deus não fará, não se porventura não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Ou ainda que seja tardio para com Ele? Ainda que Deus demore um pouquinho para com eles, é claro que certamente Deus lhes fará justiça. Certamente